Amigos telespectadores, olá! No ar, mais um programa Admirável Mundo Novo. Hoje tenho duas convidadas especiais. Estou com um complexo de grandeza, não satisfeito em ter uma convidada, decidi ter duas. E vou apresentá-las sem maiores delongas. O que é que elas fazem na vida? Muita coisa, mas elas estão aqui para falar de um assunto bem controvertido, bem polêmico e muito interessante. Apometria quântica. O que é isso? Vocês vão saber com quem sabe. Então, de cara, apresento a vocês Carolina Bingen e Silvana Machado. Sejam bem-vindas, sintam-se em casa e, para começar a excitar a curiosidade do público telespectador, eu gostaria de saber quem são vocês. Então, pela ordem, Carolina, quem é a Carolina? Carolina, sou eu, sou formada em turismo e hotelaria, resolvi trabalhar com apometria depois que perdi a minha mãe, foi uma perda bem dolorosa, eu estava num processo de separação também, e fui ajudada pela sogra da minha irmã, que já era apometra, né? Trabalhava no Projeto Amanhecer, na UFSC. E a Gil me ajudou bastante, assim, com a apometria. Ela conseguiu me tirar daquele estado de tristeza profunda, conseguiu me desligar do meu ex-marido com, assim, bastante tranquilidade. E quando eu me vi super bem naquele processo, depois, assim, bem tranquila, eu disse, é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí eu fui procurar os cursos e comecei. Fiz um atrás do outro. E até que eu conheci a Silvana. E um belo dia disse, amiga, vamos trabalhar junto? Vamos começar a atender juntas? E ela disse, vamos. E formaram a parceria, então. E formamos a parceria. Muito bem, então estou vendo que na história da sua carreira como apômetra ou apometra? Acho que é apometra. Apometra. Então, como apometra, estou vendo que a Silvana é parte integrante. Então, vamos lá. Silvana, quem é você, amiga? Então, a Silvana também vem do mesmo motivo que a Carolina. Na realidade, quando eu vim morar em Florianópolis, eu passei por um processo de síndrome do estrangeiro, né? Que é o quê? Saio da minha terra, venho para uma terra diferente, não conhecia ninguém, eu não era ninguém. Na realidade, aqui era o meu marido, vim com o marido transferido. E nesse movimento todo, eu fiquei muito depressiva. Primeira vez na minha vida que eu entro num processo de depressão, até então não sabia nem o que era. E as colegas que já estavam aqui souberam disso e disseram, Silvana, eu vou te levar até a Lagoa da Conceição no Tempo do Vento. Eu digo, gente, o que é isso, Tempo do Vento? E fui me deparar num local maravilhoso, com uma xamã maravilhosa, Pedra Rosa, e que lá eu fui inserida nesse universo, que até então para mim era desconhecido. Fui atendida por uma pessoa também maravilhosa, Fabiana, apometra, então ali eu conheci a apometria. 4 sessões de apometria, eu já não tinha mais depressão. Então foi algo muito rápido para alguém que, né? E aí eu fiquei muito curiosa, porque eu sempre fui muito curiosa. Como que esse trabalho, em 4 sessões, conseguiu me tirar daquele estado de choro, de não querer ficar em Florianópolis, querer voltar para o Rio Grande do Sul? E fui pesquisar. Vamos lá, vamos achar o que diz isso. Como que essa pessoa me põe numa maca, põe as mãos, começa a fazer uns estralos e eu saio bem? Eu precisava entender o processo. E aí eu fui atrás, né? Vamos buscar informação, onde é que tem cursos, o que é, pesquisa na internet. E aí a gente se depara com um curso da Karina Greco, que ela é que ministra os cursos aqui em Florianópolis, no Brasil todo. Ela é muito famosa aqui. Uhum. Tanto que está indo, né, fora do país, para a Europa, passando os cursos. Então fui para lá, fui fazer os cursos, iniciei os cursos do nível 1, são 5 níveis, e aí a gente se conheceu, né, nesse processo e pesquisas e formamos um grupo de estudos que hoje ainda se reúne todas as terças-feiras
para estudar os casos, e assim que eu fui introduzida dentro dessa área da apometria quântica, porque a minha área é uma área de gestão, né, gestão comercial, e uma área química, que eu venho do Rio Grande do Sul com essa formação, e aqui hoje a gente está há 4 anos, eu e a Carolina, trabalhando dentro desse propósito que é o quê? Poder também levar a cura, né, poder proporcionar isso às pessoas também. E eu vou te dizer que é muito gratificante, né, como ser humano, poder trabalhar em prol de uma comunidade e ver os resultados, que é o mais importante, ver os resultados. Então, quer dizer que vocês se conheceram, as duas estudaram com a Karina Greco? Sim, sim. Ah, interessante. Isso. Olha, é uma história. Dizem que parece que a vida vai juntando o tecido, e um belo dia você é parte desse tecido em que está não só você, mas a Silvana também. E estão pronto, estão unidas, estão juntas. No final descobrimos que morávamos na mesma rua. Não há coincidências, né? Exato. E até as pedras se encontram, também tem um traço que fala assim, até as pedras se encontram. É realmente interessante. Agora, eu sei, porque na minha rua também mora ou morava, não sei, uma apometra. Só que ela trabalhava num centro espírita. E vocês estão em outro tipo de apometria, que ao que parece é mais puxado para o lado científico. Não sei se é isso. Sim. Que o pessoal, para diferenciar da apometria tradicional, vamos chamar assim, chama de apometria científica, apometria quântica, chamada apometria espírita, que é a tradicional. No duro mesmo, qual é a diferença entre a apometria quântica e a apometria tradicional? Carolina. Então, na verdade, a apometria tradicional do centro espírita, ela trabalha com a incorporação, né? E a nossa não, a nossa são desdobramento dos corpos, a gente trabalha com as mandalas, né? São todas canalizadas pela Karina também. Essa aí é um exemplo Essas foram delas. canalizadas pela própria Karina. Muito bem. Ali a gente fizemos essas cartinhas que são resumos, né, do que é trabalhado a cada mandala. Aqui tem outra mandala, são bonitas. São lindas, bonitas, todas lindas. Né? E aqui no cada caso... uma com uma função. Cada uma tem uma função. Lá em casa eu ganhei uma ocasião o quadro de uma mandala tibetana muito bonita, né? Só que, lógico, que eu saiba, as mandalas nos levam a algum estado alterado de consciência e cada um à sua maneira interpreta ou sente a vibração daquela mandala. E elas têm, se não me engano, como função justamente levar você a estados alterados de consciência, e você ali parece que tem flashes ou iluminações ou recepção de dados, é isso? Sim. Na realidade, o que a mandala é? A mandala ela tem uma estrutura de geometria sagrada. Então, cada mandala que se é usado em qualquer trabalho, né, de apometria quântica, de cura quântica, ela tem uma função específica para o conjunto do ser, para a multidimensionalidade do ser. Então, se nós formos trabalhar, por exemplo, com o cardíaco, alguém que chega com o campo emocional muito debilitado. Então, a gente vai trazer para dentro do campo quântico desta pessoa a vibração desta mandala, que é uma geometria sagrada. Então, nós ativamos a mandala através de pulsos para o campo quântico. Chamatrina. Essa é específica para problemas de ordem cardiológica, chama-se Yonki. Isso. Né? Qual a origem dessa mandala? A origem para ativação da chamatrina. É do Tibete? Não, essa foi canalizada. Exatamente. Foi canalizada pela própria Karina Greco. Entendido. Isso. Bom, ok. Estrela cristal
de 144 mil pontas. Portal de conexão para a divina presença. Eu sou. Ajuda a despertar e ancorar novas energias e estimula a glândula timo. Então, a pessoa olhando para isso, ela sente essas vibrações todas. Na realidade, é a ativação. Quando o apometra quântico, ele ativa essas mandalas dentro do campo vibracional da pessoa, Sim. Então se inicia um processo de expansão para poder fazer esse trabalho. Porque o que nós entendemos como apometras quânticos? Que nós somos seres multidimensionais, que nós somos seres que temos magnetismo, que nós temos vários corpos sutis. Então é nisso que nós trabalhamos, né? A nossa prática dentro da apometria quântica nos leva a entender essa amplitude do ser humano. Que uma coisa não é separada da outra. Okay. A ativação feita por impulso, né? Por impulso. Aí, direto na chamatrina. Amigos, é um mundo novo, né? É aí o nome do programa, Admirável Mundo Novo. Estão gostando? Que bom. Estamos indo para o intervalo. Não saiam daí, a gente já volta com muito mais informação. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Na antiga Desterro, uma pequena capela foi erguida, e com ela cresceu até tornar-se a Catedral de Florianópolis. Pelas cercanias do centro antigo da cidade, nasciam ruas, praças, que ganhavam igrejas para amparar os moradores de novas servidões. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Muito bem, amigos. Estamos de volta, entrevistando as apometras Carolina Binchen e Silvana Machado. Bem, já estou eu aqui coçando a cabeça porque meus neurônios estão fundindo com certos conceitos que para mim são novidade. Ok, e vocês então não incorporam para fazer a apometria quântica. Na apometria tradicional, as pessoas incorporam entidades, presumivelmente, e elas fazem o mesmo trabalho que vocês, só que elas incorporadas, vocês não. Mas, aí entra aqui uma de advogado do diabo. O fato de vocês não trabalharem incorporadas não significa que no momento que vocês estão realizando seus trabalhos, vocês não estejam em estados alterados de consciência. Estou certo ou estou errado? Correto. 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 Então, de alguma maneira, são vocês, mas não são vocês. Vocês estão numa mudança de plano existencial e perceptivo. Exato. É isso? É isso. Às vezes eu acho que as palavras não são bem essas, mas pelo amor de Deus, eu não sou apometra, então desculpem se eu não falo o idioma de vocês. Então, ok. Pergunta particular então, sempre pela ordem aí. Carolina, como é que você se sente na hora que você entra assim, na linha tangencial, entre a divindade e o roxinol, mais para roxinol do que para a divindade? Como é que você se sente quando você está, entre aspas, clicado
na pessoa que você está atendendo? Ai, tem que ter muita tranquilidade, né? Me sinto muito tranquila, tenho que estar sempre conectada com o paciente, conectada no que ele pediu para ser trabalhado, conectada no que precisa ser trabalhado. E a gente está sempre em muita sintonia, eu e a Silvana. Tudo que é uma olhar para a outra, a gente sempre se entende só no olhar. Ó, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, só no olhar, porque geralmente a gente não pode falar. Mas vocês se entendem, digamos, no dia a dia comum, agora que vocês estão aí tranquilas, Sim. Não estão em estados alterados de consciência, ou vocês, essa sintonia só ocorre quando as duas estão no estado alterado de consciência, e é nesse momento que vocês se olham e não precisam nem falar, vocês estão telepaticamente se comunicando, é assim? É assim. Na realidade, quando se está dentro do trabalho, dentro do consultório, existe uma técnica, né? Que fique bem claro que isso tudo é uma técnica. Então, como nós já trabalhamos e nós estudamos muito a técnica, então, além de aplicar a técnica, nós buscamos o conhecimento do ser humano. Nós vamos estudar o cérebro, nós vamos estudar os órgãos internos, nós vamos estudar o conjunto do ser humano. Por isso que se tem um grupo de estudos. Então, quando nós estamos trabalhando, eu e Carolina, claro que existe uma expansão de consciência muito grande de nós duas, porque nós vamos captar o conjunto inteiro da pessoa que está ali. Então, a pessoa vai sentar na nossa frente e nós já estamos em expansão de consciência, vendo, analisando o conjunto todo. Ou seja, se ela está com algum obsessor do lado, nós vamos ver. Se ela está com algum processo infeccioso, doença, também nós percebemos isso. Então, o que nós temos que ter, eu e a Carolina? Muita diplomacia na hora de passar essa informação para uma pessoa. Como que nós vamos passar uma informação? Olha, você está com um obsessor aí do lado. Não tem como, né? É muito complicado. Olha, você tem que ir no médico porque os seus hormônios não estão bem. Então, tem que existir uma forma muito sutil de passar isso, para que a pessoa não fique chocada. E a gente fala com toda a delicadeza, com todo esse processo. Então, o que acontece? Claro que a expansão de consciência, tanto a minha quanto da Carolina, dentro do consultório, ela é muito ampla. Nós vamos no passado da pessoa, a gente vai ver o passado. Tem horas que a gente consegue acessar o futuro dessa pessoa por expansão de consciência e a gente traz esse estado de consciência da pessoa para trabalhar também ali. Então, é algo assim muito lindo, né? E quando a gente está expandida a consciência, tu consegue ter uma visão do conjunto todo que está ali. Porque chegam médicos que trabalham conosco, chegam equipes interplanetárias que trabalham conosco também, equipes de outros seres, né? Porque às vezes as pessoas, é muito difícil falar nisso. Porque, como que vocês trabalham com outros seres de outras galáxias? Acontece, eles vêm, pleidianos, canopianos, pessoas que vêm, pessoas mesmo, né? Porque às vezes as pessoas falam em intergalácticos como se fossem uma estrutura muito diferente da nossa. E não é, né? Então, nós trabalhamos com todas essas equipes porque dão suporte, trazem tecnologia, aparelhos que às vezes a gente se olha, né, Carol? E a gente diz, nossa, para que é esse aparelho? E a Carolina senta e faz a cirurgia que precisa, vem com aquela aparelhagem toda. Então, isso é uma sinergia muito bonita. E que acontece dentro do consultório e é ali. Então, isso é muito gratificante. Isso que a apometria quântica consegue nos trazer. Tá? E a Carolina, ela tem uma sensibilidade muito grande para as questões de cirurgia, de coluna, essa região do fêmur. Não sei nem se porque o pai dela também é médico e ela vivenciou isso na vida, né? Todo esse contato, mas isso é muito peculiar a ela. E ela nem estudou medicina. Então ela vai, faz a cirurgia muito tranquila. E isso é muito bom. Essa é a única coisa que nós falamos para o paciente depois. Olha, você fique de repouso um pouco, porque foi feito um trabalho um pouquinho mais, né? Porque às vezes tu não vai falar que tu fez uma cirurgia espiritual
é mais complicado. Algumas pessoas até entendem. Algumas Enfim. dá para falar, algumas pessoas dá para falar, mas outras a gente não pode. Ou seja, não é o que vocês dizem, e sim como vocês dizem Exatamente. o que vocês dizem. Exatamente. Então a gente tem que ter muito esse feeling para conversar com esse paciente que vai até ali, né? Então nós temos casos interessantes que são pessoas que vão entrar em contato conosco, depressão, problemas com câncer, problemas com a separação. Então, são fatos bem comuns, né? Então, a gente conseguiria fazer uma estatística, e a gente consegue fazer isso porque nós temos tudo isso registrado. Quais são os casos que vão até lá? Casos maiores de depressão, casos maiores com relacionamentos. E isso é legal, porque a apometria quântica trabalha isso. Ela vai no foco, na causa do problema. Na estatística de vocês, eu vejo problemas de vida, problemas de crises do passado, né? Choques, traumas, físicos e emocionais. Então, na estatística, o que é que vocês cuidam mais? De problemas físicos ou de problemas emocionais? Eu acho que é bem balanceado. Meio a meio. Meio a meio. Tá. E, digamos, nos problemas emocionais, mais problemas de ordem familiar ou mais problemas de ordem de realização profissional? Eu diria que nenhum dos dois. O maior problema que vem, tanto para os homens quanto as mulheres, é de relacionamento. Términos de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa terminou um relacionamento agora. Ok. Quando ela deita na maca, que a gente vai fazer a expansão dos corpos sutis dela, nós estamos vendo que não é aquele problema que está ali deste relacionamento que ela terminou. Está num problema de um relacionamento de 10 anos atrás. E que ela nem falou para nós, mas está ali. Por quê? Porque está marcado no campo dela, no campo de energia. Né? Ou seja, ela não resolveu ainda aquele problema e esse aqui só está vindo piorar, né? Não se desligou. Exatamente, ela não se desligou daquele. E aí eu e a Carolina... Aí fica conectada, né? Os chakras estão conectados numa coisa lá passada que, bem provável, a pessoa já está com outra pessoa e ela também já não está mais ligada, mas no inconsciente nem sabe que está ligada naquilo ali. Aí a Carolina só me olha e diz, vamos cortar, amiga? Amigos, no mínimo é inculcante. E, lastimavelmente, estamos chegando no fim do programa. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos marcar outro programa para elas poderem continuar, porque não arranharam nem a casca do ovo em termos de informações úteis. Então, amigos, já fica marcado. Próximo programa, essas duas figuras novamente. E, aproveitando, não esqueçam de, se vocês querem ter seus mapas analisados por alunos meus que estão treinando para se transformarem em astrólogos, mandem dia, mês, ano, hora e cidade e número de telefone para contato. E se vocês quiserem ter seu mapa natal analisado por mim, gratuitamente, tudo é gratuito, mandem também mesmas informações, mas dizendo que é para ser analisado por mim. E eu vou sortear oportunamente um nome entre aqueles que me escreverem para vocês terem o mapa de vocês analisado por mim. Amigas, gostei muito do que eu ouvi, fiquei curioso e me aguardem, porque vocês não vão se ver livres assim da minha curiosidade. Obrigada pela presença de vocês e até o próximo programa. Telespectadores, meu cordial abraço, até a semana que vem, nesta mesma hora, neste mesmo dia. Fiquem com Deus.